Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Então, se quer haver uma liberação do consumo da droga aqui no Brasil, né, tem que haver uma política pública. E isso tem que ser estabelecido dentro do Congresso junto com o governo. Porque onde é que você vai comprar o cara que é o usuário da droga? Ele tem que comprar numa farmácia, em algo onde o governo esteja vendendo. Senão ele vai comprar de quem? Vai comprar do bandido. Então tu vai dar tranquilidade para o bandido vender a droga dele. Então, acho que o Supremo está avançando em algo que não é decisão dele, né? E que deveria esperar o Congresso se posicionar. Acho que para isso nós deveríamos fazer até um plebiscito aqui, para ver o que a população quer. Porque a população é que vai sofrer as consequências disso, né? Não vou ser eu, nem você, mas é o conjunto da população. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do Correio. Eu sou Ingrid Soares e esse é o meu colega Vinícius Doria. E nós estamos hoje com o senador Hamilton Mourão, ex-vice-presidente também da República. Seja bem-vindo, senador. Muito obrigado, Ingrid, muito obrigado, Vinícius. Satisfação poder estar aqui com vocês, né, e a gente conversar sobre os assuntos do momento. Claro. Vamos começar então sobre a aprovação do projeto, né, do Código Penal Militar, do qual o senhor, inclusive, foi relator. Quais são as mudanças? Na realidade, né, o Código Penal Militar é uma lei de 1969, né, e de lá para cá muita coisa mudou no país, no mundo. Né? Nós tivemos uma Constituição nova, né? Tivemos a lei dos crimes hediondos, a questão da Lei Maria da Penha. Então houve uma série de, né, vamos dizer assim, de melhoramentos na nossa legislação penal que precisavam ser inseridos dentro do Código Penal Militar para que ele se adaptasse aos tempos que nós estamos vivendo. Foi um trabalho feito 100% na Câmara de Deputados, na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, veio para o Senado e eu fiquei responsável pela relatoria, né? Conversamos bastante ali primeiro na Comissão de Segurança Pública, depois, né, na Comissão de Constituição e Justiça, né, e finalmente no plenário. E ele teve uma emenda que foi do astronauta Marcos Pontes, que acabou sendo rejeitada, né, porque até foi considerada uma emenda que ela modificava, né, e aí teria que voltar para a Câmara e é um processo que ia se arrastar. Então hoje nós temos um Código Penal Militar mais moderno e mais adaptado, né, aos tempos de hoje. Senador, muito bem-vindo. Eu sou Vinícius Doria. Prazer conversar com o senhor. Olá, Ingrid, tudo bom? Tudo bom. Senador, os militares estão na agenda do debate hoje na sua relação democrática ou não democrática com as instituições brasileiras. A CPMI, que investiga os atos de 8 de janeiro, vem se debruçando sobre a participação de militares da ativa e da reserva nos incidentes, né, dramáticos do início do ano, com a invasão das sedes dos três poderes. Eu queria que o senhor fizesse uma pequena análise dessa situação, dessa posição que os militares estão enfrentando nessa investigação que o Congresso encaminha na CPMI. Em primeiro lugar, né, eu vejo que a CPMI ela perde o foco, né, quando ela começa a se desviar para assuntos que dizem respeito eminentemente ao presidente Jair Bolsonaro. Né? Então, essas questões das joias e outras correlatas, né, ela não tem nada a ver com os acontecimentos de 8 de janeiro, mas se busca fazer um gancho por interesses políticos. Esse é o grande problema dessa comissão, né? Ela deixa de ter, como eu disse, um foco correto em cima do que era para apurar o 8 de janeiro. E vamos colocar aqui de uma forma muito clara, né? Do nosso lado era mostrar que o governo, que tinha recém-iniciado, ele não tomou as providências necessárias para impedir que uma baderna daquela natureza ocorresse. E do outro lado, vamos dizer, do lado, né, governista, é querer provar que aquilo era uma tentativa de golpe de Estado. Então a CPI ela deveria, né, tá focada nessa discussão em torno desses dois pontos. Mas aí a gente olha que se perde muito nisso, né? Busca trazer, né, alguns militares para serem ouvidos, né? E aí há aquela disputa entre a situação de oposição sobre quem efetivamente deve ser ouvido, mas são condutas individuais, né? Algumas que estão sendo colocadas ali,
e que, na minha visão, né, não refletem aquilo que é o espírito das Forças Armadas, em particular do Exército, já que a maioria que está ali toda é do Exército. Mas independentemente dessa separação entre os atos de 8 de janeiro e essas outras questões que o senhor coloca, como por exemplo o caso das joias, há o envolvimento de alguns militares na invasão das sedes dos poderes. Que tratamento deve ser dado a esses militares da reserva ou da ativa? Olha, da invasão da sede dos poderes, apenas 2 militares, né, 2 coronéis da reserva, estavam naquela marcha, né, não invadiram nada. Foram objeto de inquérito policial militar instaurado pelas forças, né, prestava tarefa por tempo certo, se eu não me engano, no Hospital das Forças Armadas, foi exonerado dessa função, ou seja, aquilo que tinha que ser apurado foi apurado, quem tinha que ser punido foi punido. Mas não há, ao que me consta, nenhum militar envolvido na invasão, seja do Congresso, seja do STF, seja do Palácio do Planalto. Senador, e sobre o caso das joias? A gente tem aí, né, tanto o Cid pai e o Cid filho sendo também aí investigados, um deles está preso. Como é que o senhor avalia esse tipo de... Olha, eu passei 46 anos no Exército, né? Então não é pouco tempo. Se você somar mais 7 anos de aluno de colégio militar, são 53 anos usando uniforme. E sempre houve um aforisma que era chamado apurundazo para qualquer fato. O que é o apurundazo? Apurar e punir se for o caso, né? Então isso tem que ser apurado, investigado, né, e chegar à conclusão se houve irregularidade, se não houve irregularidade, quem é responsável, quem não é responsável. Agora, de tempos para cá, né, toda e qualquer investigação ela é vazada da forma mais ampla possível, né, para os mais diversos veículos da imprensa, e a partir daí, muitas vezes notícias que não levam a dizer a veracidade dos fatos são veiculadas. Nós já vimos isso em acontecimentos anteriores, né, e que depois terminaram por não ser efetivamente aquilo que havia sido inicialmente veiculado. Então, eu me resguardo a dizer, vamos aguardar o final das investigações e a apuração de quem tem culpa e quem não tem culpa nisso aí. Nós estamos, senador, bem perto do 7 de setembro. O 7 de setembro foi uma data marcada nos últimos anos do governo Bolsonaro pela presença do então presidente em eventos militares com uma conotação política muito forte. As Forças Armadas já fizeram as pazes institucionalmente com o novo Poder Executivo? Vinícius, as Forças Armadas são uma organização de Estado, né? Está muito claro ali no nosso artigo 142. A Força Armada ela não serve a governo, ela serve ao Estado brasileiro. Deve respeito à pessoa do presidente da República, quem quer que seja ele, né? Porque elas são organizadas com base na hierarquia e disciplina e sob a autoridade suprema do presidente da República. Isso é muito claro. Então eu não vejo essa questão de que houve, né, as forças como instituição, né, serem contrárias a B ou C. Agora, os indivíduos, né, aí é diferente, porque o militar ele também é um cidadão, né? Então a farda não abafa o que vai no peito do cidadão. E ele vota. Então, obviamente, né, teve gente que não votou do atual presidente da República e não gosta dele, mas isso é como indivíduo e não como conjunto da força. O que o senhor espera para esse 7 de setembro? O 7 de setembro, né, sempre foi e tem que ser uma manifestação da nacionalidade brasileira, né, por uma data que é significativa na nossa história, quando nós declaramos a nossa independência de Portugal, pelas mãos de um príncipe português, é um acontecimento único na história do mundo, com uma guerra de independência que teve, né, os seus pontos de, vamos dizer, de conflito, mas não marcadamente como acontecer em outros países. Então a nossa independência foi um processo sui generis e a gente tem que usar o 7 de setembro para recordar isso, que isso faz parte da nossa formação, não é? E é uma festa cívica, não é? Ela não é nem de A, nem de B, nem de C, ela é do povo brasileiro. Voltando a falar sobre projetos, senador, temos aí um projeto, né, que prevê a proibição de militares a se elegerem na política. Como é que o senhor avalia essa medida? Eu avalio que é uma medida oportunista, nada mais do que isso, né? Porque o Estatuto dos Militares ele foi claro. Se você concorre e é eleito, né, você tem 2 anos para definir a sua vida, né?
Normalmente os mandatos são de 4 anos. Após 2 anos, obrigatoriamente, a pessoa tem que passar para a reserva. Não é? Se ele não tem tempo para passar para a reserva, ele vai com tempo proporcional, né? Como aconteceu com o presidente Bolsonaro. Nós temos aí o deputado, o tenente-coronel Zuco, também nessa mesma situação. O que se coloca, né, é que, não, tá bem, o cara foi lá, concorreu, não foi eleito, ele volta para dentro do quartel, vamos dizer assim... E leva a política para dentro do quartel. Contaminado. Mas vamos fazer uma análise, né, de quantos militares da ativa concorreram. Eu acho que não dá um dedo da mão, não dá os dedos de uma mão. Essa é a realidade, porque não há essa vontade do militar da ativa de concorrer. O único caso que eu conheço efetivo é o do Zuco, né, dos últimos tempos. O resto, tudo que concorreu era gente da reserva. Mas essa prerrogativa não consta de outras carreiras de Estado, por exemplo, da magistratura, que a pessoa tem que sair, deixar o cargo. Não é questão de prerrogativa, né? Eu não vejo dessa forma. Eu só vejo que o estatuto já era claro. Se for eleito, ele vai embora, né? Aí o que discute hoje é, como você colocou, é o camarada que não foi eleito, né? Eu não vejo dessa forma porque a quantidade é muito pequena. Se dissesse, não, nós temos um exército aí de 200 mil homens, né? Vamos dizer, o efetivo profissional desse exército são 120, 130 mil homens e mulheres, né? Quantos concorrem? 5, 10? Isso é muito pouco para transpirar a política para dentro do quartel. A política, quando ela vem para dentro do quartel, ela é importada pelos próprios políticos que estão fora e não pelo pessoal da força. Essa visão que o senhor tem de todos esses movimentos que envolveram militares, quartéis, acampamentos e tudo? Não havia militar acampado na frente dos quartéis. Era a parcela da população civil, não é, que achava que o atual presidente da República não deveria assumir, ou achava que deveria ter um outro processo eleitoral, seja lá com cédula de papel, seja lá o que fosse, e, na minha visão, de uma forma errada, foi protestar na frente dos quartéis, né? O protesto teria que ter sido feito junto ao Congresso Nacional, que era quem tinha a autonomia para instituir um processo eleitoral de forma diversa, ou, já que estavam protestando contra a presença, né, ou a vitória do atual presidente, que protestasse em 2021, quando o STF, não é, exonerou o presidente dos processos que ele respondia e o tornou elegível novamente. Então, que protestassem naquele momento. Ele só poderia participar da eleição para perder? Não, né? Senador, qual o balanço que o senhor faz a respeito da gestão Lula? Nós temos 8 meses de governo que vão se completar, né? E a gente nota que não há um norte, há uma... Né? O governo foi eleito sobre a égide da União e Reconstrução, mas o presidente olha muito para o retrovisor, sempre tem um discurso, né, de embate, né, principalmente com a figura do ex-presidente Bolsonaro e alguns dos seguidores dele, né, muito preocupado em querer aparecer perante a comunidade internacional, né, situação que não é simples para um país da natureza do Brasil. Nós temos problemas graves aqui dentro que temos que resolver, não é? Que a gente vem tentando aí ao longo dos últimos anos, não é? Conseguir fazer avançar as reformas que são necessárias para o país vencer a armadilha da renda média, que nós estamos presos desde os anos 80 do século passado. Então, acho que o governo tem uma tarefa, uma responsabilidade muito grande, e ele deveria se focar mais nessa responsabilidade dele e não ficar discutindo coisas do passado ou querer ressuscitar projetos que a gente sabe que dão errado. Então, ele tem que ser mais objetivo, mais pé no chão. É isso que está faltando ao governo Lula. Mas para quem está nos ouvindo, o governo está bem, está mal? Eu acho que o governo está regular. Né? Regular. E sobre... Não chega a ser um insuficiente, mal, está no regular. O regular é um grau entre 4 e 6. E sobre esse imbróglio que a gente vê, né, da gestão Lula com o Centrão? Já tem aí mais de 2 meses tentando negociar aí uma troca, né, de cadeiras, essa reforma ministerial. Como é que o senhor avalia isso? Eu vou até pedir carona aqui, pegar uma carona na pergunta da Ingrid, porque no meio desse debate também tem a sua própria situação pessoal. O seu partido, o Republicanos, está com um pé dentro do governo. Não botou os 2 ainda, porque ainda não foi anunciado, mas um pezinho já está dentro do governo. E o senhor mesmo já apontou problemas nessa entrada do Republicanos à base do governo. Então, a pergunta da Ingrid, como é que o senhor avalia a construção dessa governabilidade avançando em cima do partido ao qual o senhor é filiado e a sua própria situação dentro do Republicanos?
A gente tem que analisar, né, que aqui no Brasil os nossos partidos políticos, a eles lhes faltam densidade, né? Exceção dos partidos nitidamente ideológicos aí, como o PCdoB, o PSOL, né, e a parcela do PT, né, que são nitidamente ideológicos. O resto, né, tudo serve ali dentro, né, para aquele momento. E aí surgiu esse desígnio, essa sigla aí, ou sei lá, né, essa forma de chamar os partidos do Centrão. Isso vem dado o tempo do Robertão, né? Constituinte, Constituinte, aí dali nasceu essa alcunha, né? O Robertão, ex-ministro Roberto Cardoso Alves. Né? Roberto Cardoso Alves, exatamente. Foi bom, eu não estava esquecendo o sobrenome dele. Né? Então ficou famoso isso aí. Então, em primeiro lugar, você tem um governo que é de esquerda, mas tem um Congresso que é majoritariamente de centro-direita. Então o governo é obrigado a negociar com esse Congresso para poder fazer avançar as pautas que ele quer. Então não é questão do imbróglio, é negociar. Né? Como é que um governo negocia? Ele negocia liberando emenda para os deputados, né? Ele negocia oferecendo cargo, essa é a forma. No mundo ideal, né, essa negociação seria em torno das ideias, né? Pragmática, objetiva, mas a gente não vive no mundo ideal. Então compete ao governo negociar. Aí temos o caso do meu partido, né, do Republicanos. O nosso presidente, o Marcos Pereira, tem deixado claro que o Republicanos não fará parte do governo. Né? Mas se vai ter um ministro lá, né, que você diz que é a escolha pessoal do presidente, que é o caso do deputado Silvio Costa Filho, que é um rapaz que eu gosto muito dele, extremamente educado, um rapaz que tem um futuro na política, né? Mas é uma escolha pessoal, e aí nós ficamos naquela dicotomia, tá bem, o Silvinho está no governo, mas nós não somos governo. Então isso é que tem que ser definido, né, em algum momento, porque a gente não pode ficar com um pé em cada canoa, essa é a minha visão. E para mim, pessoalmente, né, eu sou oposição a esse governo e não posso, né, estar com um pé em cada canoa, eu estou numa canoa só ou estou na outra. O que se depende, então, que a sua situação no Republicanos também depende do avanço desse tipo de conversa. Depende como é que vai ser essa conversa aí, né? E para onde o senhor iria? Já tem aí... Ficam poucos lugares aí para serem escolhidos, né? Então a gente tem que aguardar, né? Quando você chega aos 70 anos de idade, você sabe que a prudência é uma coisa boa. Pois é, o senhor lembrou do Centrão da Constituinte, quando foi cunhado o termo Centrão, e nessa mesma época também se cunhou o termo do é dando que se recebe. A gente não mudou nada de 88 para cá? É o nosso modo de fazer política, né? Não há mudanças nisso aí, porque, eu volto a dizer, eu acho que nós estamos num processo de redução dos partidos políticos, né? Quando a gente conversa com os parlamentares mais antigos, que colocam ali que na década de 90 você conversava com 6, 7 pessoas e resolvia o problema dentro do Congresso. Né? Hoje é uma infinidade de gente que você tem que conversar. Mais de 20. Mais de 20. Né? Então, estamos diminuindo a quantidade de partidos, mas é um processo de depuração que, na minha visão, vai ocorrer lá para 2034, talvez que a gente chegue num número de partidos que eu considero aceitável aí na faixa de 7 partidos que realmente representem o espectro político brasileiro. E aí, finalmente, eu acho que nós poderemos ter uma política se encaminhando dentro daquilo que eu falei, do pragmatismo, de objetivos comuns entre um governo e a sua base dentro do Congresso, e não alinhada na base do, não, me dá um cargo, me liberam a emenda e assim nós vamos negociando. Senador, nós temos também ali um cenário na direita, temos aí o Bolsonaro inelegível, muitos bolsonaristas também sendo investigados. Queria saber o seguinte... Tem alguns especialistas também que avaliam que a direita passa por um inverno. Como é que o senhor avalia essa afirmação? Olha, a primeira coisa que tem que ficar clara, né, é que o presidente Bolsonaro foi o homem que deu voz e voto à direita. Né? A direita parece que não existia no nosso país. Nós sempre fomos um partido... envergonhada? Estava envergonhada. Talvez nós sempre fomos um país conservador. Não é? Elegemos as mesmas pessoas que eram conservadoras aí, governadores, senadores, deputados federais, estaduais, etc. e tal, mas não tinha uma voz que disputasse uma eleição se dizendo, não, eu sou de direita. Né? Então nós tivemos aí os que enfrentaram o PT, né? Então o Alckmin, que hoje é vice-presidente, o Serra, Aécio Neves, nunca alguém ali chegou e se declarou, não é, como de centro-direita, seja lá o que fosse.
E o Bolsonaro foi o cara que deu voz e voto para isso, e bastante voto, né? Porque quem teve 58 milhões de votos como ele tem uma força expressiva dentro do país. Então eu vejo que agora é um momento de reorganização, né? Estamos nos olhando para as eleições de 2024 para formar uma base aí de prefeitos, vereadores, que é importante para o prosseguimento em 2026. E a situação do presidente Bolsonaro, hoje inelegível, a gente olha que há 2 anos atrás o ex-presidente Lula, ou o presidente Lula, estava inelegível também e voltou para a cena do jogo, né? Então tudo pode acontecer. A gente sabe que aqui no Brasil, como diria o Pedro Malan, até o passado é incerto. E nesse passado incerto, o senhor fez parte desse governo Bolsonaro durante 4 anos. Qual é a experiência mais marcante que o senhor traz para a jornada agora parlamentar? E qual a avaliação que o senhor faz desses 2 Bolsonaros? É o Bolsonaro líder da direita, que o senhor acaba de falar, e que simbolicamente tem um papel e teve uma votação muito expressiva na disputa com o atual presidente Lula, e o Bolsonaro da família, das rachadinhas, investigado pelo Ministério Público. É possível separar as 2 coisas? Elas estão ligadas? Há injustiça de um lado ou de outro? Como é que o senhor avalia? Olha, em primeiro lugar, na minha participação no governo do presidente Bolsonaro, né, o vice-presidente é uma figura muito peculiar, né, porque ele não tem tarefas, né, a única tarefa dele dita na Constituição é que ele está ali para substituir o presidente, né, nos seus afastamentos eventuais e para receber tarefas que o presidente lhe designar. Então, o que eu colhi ali foi, vamos dizer, a oportunidade de representar e dialogar pelo Brasil no exterior, né? Então eu tive vários eventos no exterior e reuniões aqui no Brasil também com representantes das nações amigas, né? Então isso aumentou meu cabedal de conhecimento nessa área de política externa. E também, obviamente, as ligações políticas que surgiram pela função, né? Pela oportunidade de conversar com políticos dos mais diferentes matizes que iam ao meu gabinete ou que eu encontrava em algum evento, né? E isso é a grande experiência que eu consegui acumular do período de governo, até porque eu não tinha função executiva, né? Não tendo função executiva, você fica muito afastado, vamos dizer assim, das principais decisões que foram tomadas. Em relação à pessoa do presidente Bolsonaro, né, no começo do governo apareceram essas acusações da questão da rachadinha, que depois, né, esses processos foram, né, também foram exonerados, né, por decisão aí do STJ ou do STF, já nem lembro direito quem foi, né, e eu vejo que o presidente ele se apresentou sempre, né, para a população, e a população assim enxerga nele como alguém, né, que, vamos dizer assim, que respeita, né, a lei e que procurou transparecer para todos que a sua honestidade de propósito como político, né? Daí a admiração que as pessoas têm por ele. Eu circulo muito pelas ruas, aeroportos, né? E as mais diferentes pessoas vêm me perguntar por ele, se eu tenho visto ele, se eu tenho conversado com ele. Ou seja, ele tem um público cativo. E isso não tem como você derrubar, independente das acusações que estejam sendo colocadas. É o mesmo caso do atual presidente da República, né? Que foi julgado e condenado por 9 juízes diferentes, depois teve os seus processos anulados e tem uma legião de seguidores, né, que o enxerga como alguém que os representa. Senador, caso o cenário do Bolsonaro não seja assim dos melhores nas próximas eleições presidenciais, quais nomes o senhor destacaria aí da direita? Nomes expoentes aí. Olha, hoje é difícil você pegar e dizer nomes, né? Porque há um processo que está começando, né? Aí vocês mesmos da imprensa toda hora veiculam alguém para cá, para lá, então se fala lá no nosso governador de São Paulo, no Tarcísio, se fala no governador de Minas Gerais, no Zema, né? O governador gaúcho, o Eduardo Leite, é outra pessoa também, né, que não seria uma direita, né? O Leite, tu não pode dizer que o Leite é direita, PSDB, né? O Leite é um centro-esquerda ali, né? Mas tem uma visão liberal na economia,
né? Essa é a realidade do Leite. A esquerda, essa centro-esquerda mais moderna? É, mais moderno. O Leite, eu respeito muito o nosso governador Eduardo Leite, tenho muito respeito por ele, acho que ele tem feito um trabalho excelente no Rio Grande do Sul, que é um estado complicado. Até para lembrar o nosso ouvinte, espectador, o senhor foi eleito pelo Rio Grande do Sul. Sim, exatamente. Mesmo estado do governador Leite, a quem a gente se refere agora. Exatamente. E o Eduardo, ele fez um primeiro governo muito bom, né? E principalmente ele soube dialogar com os diferentes setores dentro da Assembleia. Então ele é, obviamente, mas eu acho que hoje ele não é uma liderança conhecida nacionalmente, como é o Tarcísio, como é o Zema. Talvez esse é o que ele tenha que a fazer avançar para se mostrar mais. O fato do Tarcísio ainda ter a possibilidade de se reeleger governador de São Paulo, diferentemente do Zema, na verdade, ao contrário do Zema, que não tem essa possibilidade, e o Eduardo Leite, idem, começa a ter uma clivagem aí, ou seja, natural. O Tarcísio, ele tem, vamos dizer assim, ele tem espaço de manobra. Os outros dois não têm mais espaço de manobra, né? Se eles querem permanecer na política, ou eles concorrem a presidente da República, ou eles concorrem ao Senado ou a deputado, né? Mas ex-governador normalmente concorre ao Senado, né? Então a gente tem que aguardar os próximos movimentos. Por isso que eu digo que é muito prematuro, né? Nós estamos aí recém no primeiro ano desse governo, então tem muita coisa pela frente. O senador falou que é parado por pessoas, pessoas que gostam do presidente Bolsonaro, ex-presidente Bolsonaro, né? E eu repito a pergunta, o senhor tem conversado com ele? Tem algum tipo de relação? Não, na realidade, eu e o presidente Bolsonaro, a gente não tem conversado. O presidente, vamos dizer assim, ele está numa situação de pressão, né, por causa de todas essas situações que estão acontecendo, né, processo que ele está respondendo, toda hora ele está tendo que responder alguma coisa na Polícia Federal, né, é uma situação difícil aí. Ele tem evitado se deslocar muito, ele foi agora aí a Barretos, né, outra semana ele tinha ido lá a Goiânia. Foi a Minas, né? Então ele está mais voltado para resolver as questões pessoais que ele está enfrentando. O senhor se considera amigo pessoal do presidente, ou a relação de vocês dois nesses 4 anos se construiu institucionalmente? Não, a nossa relação sempre foi uma relação profissional, né? Desde o tempo que nós servimos juntos, né, como capitães na Brigada de Infantaria Paraquedista, era a relação profissional, né? E depois, ele ao longo da vida dele como parlamentar, nós nos encontrávamos assim, um evento ou outro, né? E sempre aquela relação profissional. Oi, tudo bem? Como é que tá? Né? Nunca tivemos uma relação de as famílias se frequentarem, nunca houve isso. Senador, ainda com relação a sua relação com o presidente Bolsonaro e com esse espectro político que o senhor representa, uma das preocupações hoje e não é só no Brasil, mas no mundo todo, é o avanço da chamada nova extrema-direita. Mais violenta, mais combativa, e nós tivemos aqui alguns exemplos bastante preocupantes, como pessoas querendo botar uma bomba no aeroporto. O presidente do PL, que é um partido que já fez convite ao senhor para que ingresse para que ingresse na legenda, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse que essa extrema-direita seria sim abrigada se comportasse dentro do PL. Como é que o senhor vê esse fenômeno dessa extrema-direita mais violenta, mais combativa, que atua muito nas redes sociais, e o reflexo dela nessa relação política que nós temos hoje meio conturbada entre as diversas correntes? Olha, eu vejo essa extrema-direita mais como um fenômeno de rede social, né? Você até citou o caso da bomba aqui, que tentaram colocar num caminhão-tanque ali no final do ano passado, né, para explodir perto do aeroporto. Quem quer colocar bomba, coloca a bomba e a bomba explode, né? Então aquilo era uma operação, mais uma das operações Tabajara que foram executadas aí nos últimos tempos. Então não é um grupo que a exemplo de organizações terroristas que nós já tivemos aqui no Brasil no passado e que eram ligadas à extrema-esquerda, não tem essa capacidade daquelas organizações, não tem a articulação desse pessoal. Agora, a rede social deu voz a essa turma, né? Então circulam todo tipo de impropérios e de ideias, algumas totalmente estapafúrdias que vêm daí. Mas é um grupo. É um grupo que está representado dentro do Congresso, né? Nós temos parlamentares que pertencem a esse grupo,
E, como todo grupo dentro da sociedade brasileira, ele merece ser representado desde que se comporte, não é, dentro da lei. Porque muitas vezes é que eu digo, a manifestação verbal é uma coisa, agora a execução de um ato é outra coisa. Então o camarada diz que é violento, mas é aquela história. Então tá aqui, toma aqui um fuzil e 2 granadas e vamos para a luta. Não vem ninguém. Mas o discurso do presidente não insufla esse tipo de embate nas redes sociais? Não só o discurso, mas a defesa que ele faz do uso de armas, né, do armamento para a sociedade civil, isso não insufla esse debate e acaba, por exemplo, fazendo alguém imaginar que pode sair da rede social e virar realidade, virar um paladino da defesa de alguma causa? Eu não vejo isso porque se compara muita coisa aqui no Brasil com os Estados Unidos. Os Estados Unidos é uma sociedade que foi montada em cima de milícia, está na Constituição deles a questão do porte de arma, né? E vamos lembrar que é uma Constituição que tem mais de 200 anos, né? E ela só tem 7 artigos e 27 emendas, né? Então é algo, um farol seria, na minha visão, um farol para quem deseja viver num sistema de democracia real, né? Então aqui no Brasil eu não vejo que a população seja adepta do uso de arma, tanto que depois de todas essas somas e subtrações de quantidade de gente que comprou arma, aí dá 1 milhão de pessoas, né? Num país de 210 milhões, né? Um pouco menos de 210 aí, de acordo com o censo, né? É uma quantidade bem pequena, né? Então, eu acho que o discurso do presidente não tem nada a ver com isso aí. O presidente, ele tem essa visão de o camarada ter sua arma, e é o que eu digo, isso é uma questão de foro íntimo de cada um, tá? Então, não acho que isso hoje, né, com os dados que eu disponho, seja uma ameaça, vamos dizer assim, à segurança interna do país. Senador, a respeito das eleições na Argentina, nós temos aí o candidato de direita, né, o Javier Milei. Javier Milei. E aí, queria saber do senhor, ele pode ser considerado aí o Bolsonaro argentino? É a pergunta que quase todo mundo tá fazendo. Você vê como o presidente Bolsonaro, ele ultrapassou fronteiras, né? Porque, por exemplo, ano retrasado eu fui para a reunião da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e o presidente da Guiné-Bissau, o Embalo, né, ele dizia que ele era o Bolsonaro da África, né? Então você vê que ultrapassa fronteiras. Eu acho que o Javier Milei, ele tem um pensamento até em alguns pontos coincidente com o pensamento do presidente Bolsonaro, mas ele tem outra visão muito mais libertária, né? Ele é muito mais, vamos dizer assim, mais à direita ainda do que o presidente Bolsonaro. Vamos colocar, se a gente considerar que algumas das ideias ali são ideias de direita, né? O problema da Argentina é que a Argentina vive uma situação, né, econômico-social terrível, né? É um país, né, afundado numa dívida, um país sem divisas, né, que ele vai de uma crise para outra e não consegue dar vazão e vencer isso aí, né? Então aparece alguém que vai ser o salvador da pátria, né? Mas esse salvador vem com um discurso de separar a Argentina dos seus parceiros, né? Ele tem um discurso anti-globalização e anti-grupos organizados, que é exatamente o oposto que se defende, por exemplo, pelo atual governo, que é de fortalecer o Mercosul, de fortalecer o G20, de fortalecer o BRICS, né, que está sendo ampliado. De que lado o senhor está nesse debate? O senhor que disse que gosta de política externa e atua muito como vice-presidente nessas discussões e representando o Brasil em fóruns internacionais. Em primeiro lugar, você tocou aí na questão do Mercosul, né? O Mercosul, ele precisa evoluir, né? Nós estamos aí com 30 anos de Mercosul e marcando passo, né? Com todos os problemas aí, a Argentina, toda hora nós temos negociações com a Argentina, tínhamos a questão da tarifa externa comum, que é outra coisa, nós temos o Uruguai querendo cair fora, porque o Uruguai quer acordo de livre comércio, né? O Paraguai fica meio ali em cima do muro nisso, né? E os dois grandes, que são Brasil e Argentina, né? Tentando manter, né, essa união, né, de uma forma mais homogênea. Então, o Mercosul ele tem que dar um passo à frente. E o acordo com a União Europeia seria fundamental para o Mercosul sair da estagnação. O senhor poderia dizer, o senhor diria que sem esse acordo o Mercosul tende a não ter futuro, não ter bandeira? Eu acho que uma vez eu conversei com a então vice-presidente da Argentina, a Gabriela, né, que era uma senhora cadeirante, ainda era o governo do Macri, ela era vice do Macri.
que a grande coisa dos nossos países, Argentina, Paraguai, Brasil e Uruguai, era formarmos aquilo que eu chamo de uma OPEP dos alimentos. Né? Porque nós somos grandes produtores de alimentos. Então nós tínhamos que nos juntar, não é? Da mesma forma que os países árabes se juntam e manejam o preço do petróleo, nós tínhamos que nos juntar, não é? Com uma força. E isso é que está faltando no Mercosul. Não é? Essa união de propósito que existe na União Europeia, que existe na própria OPEP em relação ao petróleo. Não é? Então é esse passo à frente que o Mercosul precisa dar. Senador, sobre esse suposto envolvimento do Bolsonaro aí com esse caso das joias, de que ele teria utilizado o governo para, enfim, vender, né, ilegalmente essas joias recebidas, em dinheiro vivo, enfim. Você acha que isso compromete a imagem dele perante o eleitorado mais raiz, assim? Olha, eu não vi isso ainda, né, ser, vamos dizer assim, aparecer como um fator negativo, né? Até porque está sob investigação aquela questão se era presente pessoal, se não era presente pessoal, né? Não vou entrar no mérito, apenas há essa discussão, né? E a defesa que os advogados do presidente têm colocado está em cima disso aí, né? Então a gente tem que aguardar o término desse processo todo, onde isso vai terminar, e para depois medir, né, o impacto nos seguidores do presidente. Hoje seria leviano da minha parte dizer que isso hoje está tendo impacto. Qual a opinião do senhor? É um presente pessoal, não é pessoal, é personalíssimo, não é personalíssimo? E eu avanço. Se o senhor recebesse um relógio cravejado de brilhantes, o que o senhor faria? Eu ia usar ele, estaria com ele aqui no pulso. Como vice-presidente? Como vice-presidente, né? Não, eu seguiria o que está escrito aí, né? A regra diz que você tem um valor, né? Mas eu acho que algumas coisas têm que ser interpretadas, né? Porque se você recebe, vamos dizer assim, uma mesa em mogno, né? Que custa, vamos botar aí, 50, 60 mil reais, mas não é algo pessoal, uma mesa, né? Você vai deixar no depósito lá. Agora, se você recebe um relógio que tem um valor maior, por que você não pode ficar com ele? Não vejo isso como um suborno para um presidente da República, ainda mais partindo de uma outra nação. E o senhor, na vice, recebia muitos presentes, assim? De pequeno valor. Boné, camiseta do Flamengo, muito. Aliás, o seu Flamengo não anda nada bem das pernas. Está numa situação complicada. Esse ano está difícil. Tem alguma esperança ainda? A esperança é botar o Felipe Luiz de técnico. Ô, Landim, bota o Felipe Luiz de técnico, Landim. Senador, aproveitar esse momento aqui de descontração, o senhor é o único senador, autodeclarado indígena no Senado. E o Congresso e o Supremo estão se debruçando paralelamente à questão do marco temporal da demarcação das terras indígenas. O senhor, como senador autodeclarado indígena, está de que lado? Não tem lado, eu estou do lado do Brasil. Essa para mim é uma discussão que ela só leva à insegurança jurídica da forma que ela está colocada. A Constituição é clara, né, quando ela assegura os direitos dos povos indígenas nas terras que eles ocupavam até aquele momento. Então, se o povo comprova que até outubro de 1988 ele estava estabelecido naquela terra, essa comprovação pode ocorrer hoje, amanhã, depois, mas basta comprovar que estava naquele momento. Então tem que haver uma data aqui, né, que você pegue e bote como ponto de corte, né, sobre a ocupação de terras no Brasil. Senão, é como eu vi até na discussão que tivemos semana passada na Comissão de Agricultura, quando aprovamos o relatório da senadora Soraya Tronic, né, no camarada falando, então vamos voltar para 1.500. Né? Vamos pagar royalty todo mundo aí para os indígenas. Então eu não vejo dessa forma, eu acho que se procura colocar aqui no Brasil uma discussão que não é nossa, nós somos um povo formado pela miscigenação, essa é a nossa característica, né? Eu sempre digo, a minha avó, né, a mãe do meu pai, era uma cabocla, né, da barranca do Rio Madeira, lá de Humaitá. Né? Então, filha de uma mistura de índio com branco em algum momento. Né? O meu avô, pai dele, oriundo lá do Piauí. Né? Aí tu pega o lado da minha família do Rio Grande do Sul, descendentes de espanhóis. Né? Então, é uma mistura e essa é a nossa característica. Tanto que
O passaporte brasileiro é um dos mais cobiçados no mundo, porque todo mundo serve como brasileiro. Qualquer um pode ser brasileiro. Qualquer um né? pode ser brasileiro. Né? Então a gente não pode perder essa nossa identidade nacional. Mas por que o senhor decidiu se autodeclarar índio? O senhor já respondeu essa pergunta, mas eu gostaria de refazer. Exatamente. Pô, você olha aqui, eu sou branco? Não sou, né? Posso dizer, eu sou pardo, sou... Não, o cara me pergunta qual é a minha raça. Eu não sou negro, não sou branco. O mais próximo que eu tenho é o indígena, que eu sei da minha descendência pelo lado do meu pai. E se você olhar as fotos, né, da família do meu pai, você vê nitidamente os traços indígenas. A mim também. Você me botar aqui sentado lá na comunidade de São Joaquim, lá em São Gabriel da Cachoeira, eu passo por mais um lá fácil. Senador, indo agora para a economia. Sobre a reforma tributária, quais ajustes que o senhor defende? Olha, nós temos um tripé, né, que nós da oposição achamos muito claro. Né? Em primeiro lugar é a questão da simplificação, que precisa. Né? Segundo lugar é que não pode haver aumento da carga tributária, então a dosagem da famosa alíquota do que será esse IVA dual será muito importante. E também a questão das exonerações e dos regimes diferenciados terão que ser bem estudados, porque quanto mais gente você coloca fora do bolo total, tu tem que aumentar a alíquota para o restante das pessoas, né? E também a questão da centralização nesse conselho federativo aí de distribuição de recursos é algo que nós temos que olhar com muito cuidado para que não haja, vamos dizer assim, um recurso ficar represado na mão do governo central e não chegar na mão dos estados e municípios. Então o senhor defende esse conselho como uma entidade que tem autonomia para fazer esse gerenciamento? Não, eu não defendo esse conselho. Na realidade, eu acho que o Senado podia organizar esse conselho. Essa é a minha visão. Mas não vamos dizer, os meus pares também não pensam dessa maneira, a maioria não pensa dessa maneira. A maneira que eu penso é essa aí, porque nós vamos criar uma outra instituição aqui dentro do Brasil. Então já vi na audiência pública que nós tivemos semana passada, não é, o pessoal falando que seria tipo uma agência, não é, como é a ANAC, como é a Anatel, etc. e tal, que faria, não é, essa distribuição do recurso. Mas aí o que se coloca? Se coloca que tem que ter um sistema de inteligência artificial bem elaborado, né, para que ninguém bote a mão nisso aqui, seja um troço automático. Essa distribuição não é só distribuir os impostos, porque tem a questão da compensação dos créditos, que é o grande pulo do gato do novo sistema tributário, né, para evitar exatamente o que nós temos hoje em termos de bitributação. E ainda com relação à reforma tributária, o senhor acredita que ela é viável para ser aprovada ainda nesse semestre, como querem as lideranças, o presidente Lira? Vai haver mudanças no Senado, né? Então terá que voltar para a Câmara, né? A Câmara, o Senado está fazendo uma discussão bem mais, né, vamos dizer assim, cosmopolita, vou usar esse termo, né, mais democrática do que a Câmara. A Câmara, o Arthur Lira nomeou uma comissão lá que fechou as suas portas, trabalhou, apresentou um relatório, primeiro que não foi muito bem aceito, houve mudanças, às 7 da noite apresentaram o relatório final e votaram 2 horas depois. Então, a maioria dos deputados não sabe o que votou. Então, essa bola veio para o Senado meia quadrada. O Senado tem que arredondar essa bola agora, né? Eu citei aqui 3 aspectos, mas eu tenho já um estudo que nós fizemos, que nós temos 7 pontos, né, que tem que ser muito bem organizado, que é exatamente a questão da carga, a questão do Conselho Federativo, né, a questão dos créditos tributários, como é que serão creditados, né, então a questão do imposto seletivo, né, que é outro troço que está muito no espaço. Para mim não precisava criar um imposto seletivo. Você colocava uma alíquota majorada no IVA dual para os produtos que você considera que são nocivos à saúde, ao meio ambiente, etc. e tal. Só para fechar a questão da tributação, paralelamente está correndo. Agora o governo precisa fechar as contas para esse ano. Então ele também não é só a reforma tributária, ele precisa fechar a conta esse ano. E uma das propostas, são 2 propostas de taxar os super ricos e a questão dos fundos. Qual a opinião do senhor em relação a uma taxação dos super ricos e desses fundos offshore que operam em paraísos fiscais? Olha, o nosso governo propôs isso. O governo do presidente Temer propôs isso. Nós sabemos que tem gente aqui no Brasil que ganha, vou botar aqui, 100 vezes mais do que tu, por exemplo, e paga 1/10 do imposto de renda que tu paga, se paga, né?
O Paulo Guedes tinha um cálculo aí que tinha 20 mil famílias do Brasil que faturavam 400 milhões de reais e não pagavam nada disso aí, de imposto. Né? Então, essa turma tem que pagar imposto. Eu sou a favor e não sou de esquerda. Senador, a gente já está se encaminhando aqui para o final da nossa entrevista. Mas eu queria saber também outra coisa a respeito que o Supremo está julgando, né? Que é a descriminalização da maconha. Qual o posicionamento do senhor sobre isso? Em primeiro lugar, não é tarefa do Supremo, né? Definir se 60 gramas o cara é usuário, se 100 gramas, porque a gente sabe o que vai acontecer, né? A droga continuará a ser comprada das organizações narco-guerrilheiras que existem aqui dentro do Brasil, que eu não vou citar o nome delas para não dar cartaz para elas, mas vocês sabem quais são. Tá? Então, se quer haver uma liberação do consumo da droga aqui no Brasil, né, tem que haver uma política pública. Isso tem que ser estabelecido dentro do Congresso junto com o governo. Porque onde é que você vai comprar o cara que é o usuário da droga? Ele tem que comprar numa farmácia, em algo onde o governo esteja vendendo. Senão ele vai comprar de quem? Vai comprar do bandido. Então tu vai dar tranquilidade para o bandido vender a droga dele. Então acho que o Supremo está avançando em algo que não é decisão dele, né? E que deveria esperar o Congresso se posicionar. Acho que para isso nós deveríamos fazer até um plebiscito aqui, para ver o que a população quer. Porque a população é que vai sofrer as consequências disso, né? Não vou ser eu, nem você, mas é o conjunto da população. E como fazer para diferenciar o garoto que está fumando um baseado na rua e é preso e vai para a cadeia da mesma forma que o sujeito que vendeu a maconha para aqueles meninos? Você tem dois casos aí, né? Você tem o cara que está fumando, né? E tem o cara que está vendendo 100 gramas. Aí ele vai dizer, não, mas eu sou usuário. Eu só apenas vendi isso aqui, ou só apenas transportei. Então, tem que haver uma decisão política disso e não uma decisão por meio do STF. É o Congresso que deveria então fazer isso. É o Congresso que tem que decidir, legisla, né, e coloca na lei isso. Mas a crítica é que o Congresso não se movimenta nesses temas. O Congresso está se movimentando agora e está revoltado, principalmente o Senado está revoltado com isso aí. Senador, o que mudou na sua vida, desde a vice-presidência para agora no Senado? Qual o balanço que o senhor faz? Olha, eu passei a ter mais liberdade, né? Porque como vice-presidente eu andava cercado de segurança, procurei manter, vamos dizer assim, a minha vida da forma mais normal possível. Então eu frequentava o mesmo boteco que eu frequento todo sábado, eu ia nos restaurantes, eu nunca fiquei preso, né? Ia para minha casa no Rio de Janeiro, circulava ali por Copacabana, tá certo que andava 3, 4 caras atrás de mim, né? Mas agora não, agora eu tenho liberdade, eu embarco no meu aviãozinho com qualquer um na fila, sento na poltroninha apertada, né? E eu me sinto muito melhor assim. Faria algo de diferente? Hein? Faria algo de diferente? Nada. Está à vontade como político? Muito, tranquilo. Qual a consideração que o senhor gostaria de fazer nesse final de entrevista? Olha, eu acho que eu queria agradecer, né, a dupla aqui, né, a Ingrid e o Vinícius, pela conversa que nós tivemos. E deixar uma mensagem para o nosso pessoal, para o nosso povo brasileiro, em particular aqui para o pessoal do Distrito Federal, que eu gosto muito de um aforisma do poeta espanhol, do Antônio Machado, que não há caminho, a gente faz o caminho andando. E é isso que nós temos que fazer, nós temos que andar e fazer o Brasil melhorar e brigar por aquilo que a gente considera que é o certo e não se deixar vencer pelo pessimismo, pela falta de ânimo, que muitas vezes a gente vê, meu Deus, o troço está ruim. Não. Nós vamos vencer, nós somos maior que tudo isso. Senador, muito obrigada pela sua presença. Fica aqui o convite para voltar mais vezes. Será um prazer, Ingrid. Senador, muito obrigado. Ótima conversa. Obrigado também, Ingrid, pelo generoso convite de participar desse bate-papo com o senador Hamilton Mourão, do Republicanos, que dá a honra da presença dele aqui nos estúdios do podcast do Correio.